Ai, ai, bom dia. Você deve estar pensando, o que aconteceu aqui? Eu vim trazer o meu pecado. Cada um trouxe o seu nessa manhã, amém? Amém. Deixa de ser mentiroso. Por que você deve estar se perguntando, né? Que história é essa? O que está acontecendo hoje? Essa série Pecados de Estimação, ela começou mais ou menos nesse formato. Nós nos reunimos, né, com toda a equipe ministerial, além de nós, os outros pastores e ministros da igreja. E numa manhã, foi uma manhã, né? Uma manhã, nós passamos uma manhã conversando, já tínhamos a ideia. E começamos a conversar sobre a proposta do que iríamos pregar, orar sobre isso, temos ideia. E ao longo desse mês, desse último mês, nós ministramos para o seu coração, e por isso que nós três estamos aqui, que fomos os pastores que trouxeram essa palavra, sobre alguns pecados de estimação. E nós entendemos que deveríamos terminar dessa mesma forma, numa conversa, mas nós queremos convidar você para essa conversa. Então, a ideia aqui não é você assistir a nossa conversa, mas é que enquanto a gente esteja aqui compartilhando algumas questões, você faça as suas anotações, você vai ter inquietações, vai ter concordâncias, talvez você vai discordar de algo que a gente vai falar aqui, mas que você então faça as suas anotações, anote, e depois você mande para o WhatsApp, procure. A ideia é que essa conversa gere outras conversas, que essa série de mensagens não termine aqui, que não fique apenas o que você ouviu falar, mas que isso provoque conversas na mesa da sua casa, aqui no final da celebração, que você continue a falar sobre isso, a confrontar, a ser confrontado sobre isso, e a cuidar, né, e enfrentar, melhor dizendo, seus pecados de estimação. Então essa é a proposta. A gente vai conversar a partir de um texto bíblico, nessa perspectiva de pecados de estimação, mas eu queria que você participasse dela, interagindo, anotando aí, colocando discordâncias, e no final a gente vai celebrar juntos a Deus. Então queria agradecer pastor Tiago Grulha, pastor Renan, né, que juntamente comigo tiveram a responsabilidade de dividir, né, o púlpito nesse mês. E a nossa proposta hoje é conversar a partir de um texto que nos ensina muito sobre pecados de estimação, que é Tiago capítulo 15, Lucas capítulo 15. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu vou pedir ao pastor Tiago para fazer a leitura desse texto de Lucas capítulo 15, os versículos de 11 a 32. Você conhece a história, mas é importante a gente ler a história para a partir dela então refletir sobre pecados de estimação. Lucas 15, a partir do versículo 11 até o versículo 32. Abra a Bíblia aí, vai anotando, vai marcando e participa com a gente. Tchau. Eu queria poder ler esse texto com vocês. Lucas capítulo 11, capítulo 15, a partir do verso 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança.
Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido. Glória a foi Deus. achado. Amém. Uau. Que texto, né? Eu não sei quantas vezes eu já li, a gente já ouviu falar sobre esse texto, mas eu não sei você. Eu queria, primeiro, que você pensasse qual é o primeiro impacto que esse texto causa em você. Qual é a primeira impressão? O que mais te chama a atenção quando você ouve, né, ou você lê esse texto? Para mim, particularmente, o que mais me chama a atenção é o que não está no texto claramente, mas o que fez com que essa história acontecesse. É uma parábola, a gente não sabe, né, se é real ou não, provavelmente é uma construção que Jesus faz, mas é pensar o que aconteceu para que esse moço mais novo chegasse nesse ponto. Porque ninguém acorda de manhã dizendo assim, eu vou... Porque na época, né, no contexto, você sabe disso, né, pedir a herança do pai é matar o pai, né? É dizer assim, para mim você morreu. Quer dizer, esse cara ele não acordou um dia e disse assim, eu vou pedir a minha herança e vou romper com tudo. Teve um processo antes disso, né? Ninguém acorda dizendo, hoje eu vou adulterar, hoje eu vou roubar, vou dar um desfalque, hoje eu vou, não. Então o que mais me chama a atenção, e me inquieta, né, quais foram os processos, quais foram os pecados de estimação? Esse filho mais novo foi cultivando no coração, não tratou, talvez não procurou ajuda, talvez não viu uma série como essa aqui que a gente ouviu, nunca tinha sido confrontado, e de repente a história começa com ele criando essa ruptura. Isso para mim é algo que me chama muita atenção, o que faz com que alguém chegue a esse ponto, né? Um processo aparentemente de uma família, quando eu olho para esse texto, parece uma família feliz, uma família estável pelo menos, né? Porque a história começa numa ruptura, ela começa numa quebra daquilo que é uma rotina. E o que me chama a atenção então muito é isso, assim, o que faz com que a gente não cuida no coração, o que fez com que esse camarada não cuidasse para ele chegar e gerar todo esse caos que gera a história para nós. Não sei você, Thiago, mas o que impacta assim? Você olha para esse texto e diz assim, caramba, isso aqui... Que honra poder falar desse texto com vocês e com vocês. Obviamente, muitas coisas vêm à minha mente enquanto eu leio esse texto, mas para essa manhã, talvez a primeira que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que essa imagem desse homem nos mostra alguém numa trajetória que leva um ser humano à sua degradação. É alguém que chega no fundo do poço. No entanto, mesmo tendo chegado no fundo do poço, tendo desejado a comida dos porcos, ele ainda acha que pode resolver o seu problema. Quando ele cai em si e se dá conta que os empregados do pai dele têm pão e fartura e ele está literalmente morrendo de fome, ele cria uma estratégia para voltar. Ele pensa assim, já sei, vou voltar para o meu pai, inclusive já tenho o meu discurso pronto, vou dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno mais de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ou seja, ele acha que agora, mesmo na condição que ele está, ele ainda pode pagar o que fez. Pai, eu sei que eu fiz coisas terríveis, eu tenho a solução, é só não me chamar de filho, tira o meu lugar da mesa, me coloca no puxadinho dos trabalhadores, na rua não me abraça, quando eu estiver caminhando por perto pode se afastar. Eu sei que eu não mereço o seu abraço, eu sei que eu não mereço o seu beijo, eu sei que eu não mereço mais o anel, eu não mereço mais a roupa, eu não mereço mais as sandálias, me deixa no cantinho apenas sobrevivendo, eu aceito ser segunda categoria. Parece que isso é humildade, parece que isso é compreensão profunda da sua miséria, mas ele se esqueceu quem era o pai. É impossível o pai tratar você como algo menor do que um filho.
É impossível o pai punir você tirando você de casa. É impossível o pai te trazer de volta sem te dar a roupa, o anel e a sandália, porque nós nunca merecemos isso. O anel, a sandália, o direito nunca foi conquistado pelo seu bom comportamento e nem pelo meu bom comportamento. Então o que mais me destaca nesse texto é: se a gente não tomar cuidado, estamos nos punindo por algo que Deus não está nos punindo. Estamos tentando pagar algo que já foi pago na cruz do Calvário. Se ninguém falar amém, é pecado. Amém. Não dá para pagar aquilo que o Pai já pagou para nós. Amém. Tanto é que quando ele chega, o Pai nem deixa ele terminar o discurso que ele preparou. O discurso teológico dele se desfez diante de um abraço, de um beijo e de um amor que nada nesse mundo pode explicar. Legal. Muito legal. Eu acho que lembrei até de uma frase, né, que é muito comum, é quase clichê, mas é verdade, né, você falando disso. Não tem nada que a gente faça que vai fazer com que Deus ame a gente, faça de tão bom que vai fazer com que o Pai nos ame mais, e não há nada que a gente faça de tão ruim que vai fazer com que o Pai que nos ame menos. Ele escolheu amar. Não tem a ver com a gente. Ele escolheu nos amar, né? Ele escolheu cuidar da gente como filho. É interessante ver essas duas questões, né? A gente não faz a nossa parte, a gente não cuida, a gente às vezes chega nesse momento de ruptura, mas o Pai está sempre ali. E você, Renan, o que mexe com você? O que te impacta no primeiro olhar? O que me chama muita atenção aqui, como o Grulha falou, são vários os exemplos, mas para a gente não se perder aqui nessa manhã, é o fato dos dois filhos escolherem ser órfãos de pais vivos, de um pai vivo. É interessante que esse termo ele é usado para quando existe um pai, o pai é vivo, mas o pai não é presente. Mas nesse caso, os filhos escolhem ser órfãos de um pai vivo, porque o texto deixa muito claro que eles tinham uma condição financeira muito estável. O texto não deixa tão claro, mas a gente entende que o pai era um pai presente, um pai que amava, um pai que queria os dois perto. Mas ambos escolheram estar longe do pai. O filho pródigo, ele escolhe estar longe do pai porque ele quer sair ali da dependência do pai, ele quer ter suas aventuras, e o texto fala que ele gasta de maneira irresponsável e fala que ele vai para bem longe. Ele não só quer estar fora da dependência do pai, ele quer estar longe do pai. Então ele escolhe essa orfandade. Eu não quero a sua paternidade, eu quero estar longe. Mas o que fica também, ele também escolhe a orfandade porque ele não está ali pelo que o pai é ou pelo que o pai pode fazer por ele. Ele está ali pelo que o pai tem. Isso vai demonstrar mais para frente no texto, quando ele fala e ele reclama do tratar do pai com outro filho. Ele não está nem da maneira como ele é tratado, mas os ciúmes que ele tem ali reflete muito essa orfandade. Então, o que chama a minha atenção é que eles, mesmo tendo um pai muito bom, um pai provedor, um pai presente, eles escolhem serem órfãos de um pai vivo. E muitas vezes nós dentro da igreja temos vivido assim, como se nós fôssemos filhos de um Deus morto. E aí quando Nietzsche fala que Deus está morto, ele não está falando que o nosso Deus, a divindade, está morta, mas que os cristãos vivem como se o seu Deus estivesse morto. E muitas vezes a gente está vivendo assim, como se o Deus que é a provisão esquecesse da gente, como se o Deus que é aquele que nos cura já não curasse mais, como se o Deus que está o tempo todo ali nos abraçando e nos cuidando como um bom pai, cara, ele não está ali mais. Então a gente muitas vezes escolhe viver uma orfandade de um pai que está vivo. Eu prefiro ficar ansioso, eu prefiro ficar angustiado, eu prefiro ficar preocupado do que descansar que o meu pai está presente. Legal, né? Parece que a história é tão distante da gente, né? E viver órfãos de pais vivos, porque a gente matou o pai, né? Na verdade, o filho mais novo faz isso, né? Mas o mais velho acaba, de certa forma, também abrindo mão, né? Quando o pai, lá no final da história, o procura, ele abre mão, né? E quantas vezes a gente não faz isso? A gente fala que tem um pai, canta sobre um pai, mas vive como se esse pai não nos amasse. Aí faz o link que você colocou, né? A gente vive essa realidade agora. É vida real, eu não sei você. A gente olha para esses personagens, é muito interessante. Que a gente sempre olha para essa história e parece que é algo que não tem a ver com a gente, né? Senão o filho pródigo, é o cara que saiu da igreja. Gente, o senso comum, né? O pródigo que saiu, o pródigo que ficou, mas isso não tem tanto a ver comigo. E aí, eu vou começar por você, Renan. Onde é que essa história bate com você, né? Porque no final das contas, eu não sei você, mas me vejo tão pródigo quanto esses caras aqui. Mas quando você olha, onde é que esse texto conversa com a sua vida? Porque talvez um dos desafios que a gente precisa fazer, gente, é assim, a gente olha, né, a Bíblia, mas sempre tem aqui, né? A palavra é sempre muito boa. Se fulano tivesse aqui, se aquele irmão tivesse aqui, se minha mulher tivesse aqui hoje, nossa, que palavra, olha, fulano, outro dia eu vi isso.
fulano tinha que estar aqui, pastor, para ouvir isso. Eu fui politicamente correto, não falei amém, porque eu também dá vontade de dizer assim, e você, irmão, já que você estava aqui, o que você pega para a sua vida? Renan, para a sua vida, o que você pega, olhando para essa história, para o Renan? Eu me vejo muito naquele filho que fica, porque eu demorei muito para entender de fato quem era Deus e como o cristianismo se encaixava na minha vida. Então, quando eu olho para minha adolescência, eu percebo que em muitos momentos eu ia à igreja não porque eu queria desfrutar da presença de Deus, mas por uma falsa sensação que indo à igreja eu seria abençoado. Eu evitava muitos pecados não porque eu amava a Deus, mas porque se eu vencesse aqueles pecados, talvez eu teria mais chances de ser alguém bem-sucedido. E quando eu olho para esse filho que fica, ele não fica porque ele não quer desbravar a vida, ele não fica porque ele é leal e fiel ao pai, ele fica porque ele entende que ficando ele vai ser mais merecedor do que o pai tem. Então me bate muito na religiosidade de quantas vezes nós também não vem para a igreja, a gente não vem para a igreja só para cumprir um check, eu tenho que ir domingo de manhã, domingo à noite, para dizer que a minha semana vai ser abençoada. Quem sabe eu indo, louvando, dizimando, meu carro não vai quebrar durante a semana. Quem sabe eu frequentando e lutando contra os pecados, meus filhos não vão ficar doentes. Mas o cristianismo não é sobre isso. É sobre eu viver uma vida de renúncia, é sobre eu carregar minha cruz. Independente do que me aconteça, é eu glorificar Deus. Independente se eu estou doente ou não, eu vou glorificar Deus na minha doença. Independente se o meu filho vai falecer ou não, mas eu vou glorificar Deus. Então não é sobre estar para ter, mas é sobre estar para estar na presença de Deus. Então isso bate muito em mim, enquanto eu já fui e hoje luto para não ser religioso. É tentar me ver fora da religiosidade. Então, diariamente eu preciso vigiar o meu coração. Será que eu estou indo porque eu quero realmente estar lá para adorar e louvar o Senhor Jesus Cristo? Eu quero dizimar porque eu acredito que esse dízimo aqui nas mãos de Deus pode muito mais do que nas minhas mãos? Ou é só porque talvez eu estou me autoconvencendo que fazendo isso eu estou gerando bem para minha vida e para minha família? Então, de maneira sucinta, quando eu olho para esse texto, eu penso, Renan precisa ser menos religioso e ser mais um filho que desfruta da presença do pai. Não é sobre o que o pai é ou o que o pai pode fazer, mas é sobre o quanto eu posso ser filho diante do meu pai. Eu não vivi aquela realidade do medo, né? Da famosa frase, quem nunca ouviu, né? Se você não der o dízimo na igreja, o diabo vai roubar na farmácia, né? Tem gente que dá dízimo com medo de o diabo, não, o diabo vai fazer isso, o diabo... não por amor ao pai, né? Mas a religiosidade, acho que ela traz muito essa... É a barganha, né? Essa barganha, essa troca, né? E a gente tem que ter cuidado disso. A gente fala aqui de dízimo, fala de oração, a gente fala... Mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado no nosso coração. A sua fala é muito interessante, porque se a gente não cuidar, vira uma relação de troca, né? De barganha, uma relação de... No meu caso, é orgulho, né? Todo mundo, quem está comigo há mais tempo aqui na IBG sabe disso. Né? Eu lido com orgulho há muitos anos. A pessoa, você é muito gente boa. Eu falei, pega a visão, não sabe de nada, inocente. Ele não é, para que ele não se torne um pecado de estimação. E quando eu olho para a história, e assim, é um orgulho que é perigoso, né? Porque quando eu vejo esse filho aqui, ele sai de casa, e o que mais me assusta é ele sair, ele pede aquela minha parte da herança. E ele sabia, né? Em algum momento a coisa começa a dar errado. O texto diz que ele gasta, enfim... Mas o pecado cega de uma maneira, talvez o orgulho dele de não admitir que ele errou, que ele tomou a decisão errada ao pedir a herança do pai, o orgulho de não pedir ajuda, de pedir conselho, você percebe que é ladeira abaixo. Ele vai perdendo. O que me assusta nessa história, na verdade, o que eu me vejo assim, e luto com o meu coração, né? De um orgulho que diz assim, não... Sempre arrumar uma justificativa. Não está no texto claramente, mas eu imagino esse cara dizer, não, eu errei, mas eu vou voltar, não. Eu não vou voltar e dizer para meu pai que eu errei. Alguém, talvez no meio do caminho, alguém diz, cara, olha o que você fez, olha a bobagem que você fez. Eu vou dizer, não, eu estou certo. E ele começa a perder grana, começa a perder amigos, quer dizer, a chegar ao ponto de desejar começar a comer lá as alfarrobeiras, né, a lavagem, a comida dos porcos. Mas o orgulho dele, onde é que o orgulho dele o leva? Comigo. Eu luto muito com isso há muitos anos. Então essa história, eu não sei se vocês já perceberam, quem geralmente chega para me elogiar, diz, uma bênção e tal, a primeira coisa que eu falo é glória a Deus. Não é porque eu não saiba que é glória de Deus. Eu criei esse gatilho para mim. Gatilho tem moda, né, com o técnico de São Paulo, gatilho de não sei o que lá. Mas eu criei essa ferramenta para eu ouvir e me lembrar. A glória de Deus não é minha. Eu posso errar, eu posso falhar, eu posso... Então...
Esse texto me alerta a figura do filho que depois de tomar uma decisão errada, o orgulho dele impede de experimentar graça, perdão, amor, conselho, e faz com que ele chegue no fundo do poço, né? Isso mexe muito comigo. O cuidado que eu tenho de guardar o meu coração, para que o meu orgulho não me impeça de reconhecer as minhas limitações, meus erros, as minhas falhas. Às vezes ser confrontado por alguém e não ser orgulhoso para dizer assim: você sabe com quem você está falando? Eu sou o pastor senil dessa igreja, pastor sério da igreja. Ah, você é isso, você é aquilo, você tem menos tempo. Você não. É não deixar que esse orgulho feche a possibilidade de eu experimentar uma mudança, de reconhecer um erro e experimentar a graça, né? A minha oração aqui, eu não preciso jamais chegar ao ponto que esse filho mais novo chegou, de ser humilhado pelas circunstâncias para dizer e se lembrar da casa do pai. Então, no meu caso é orgulho. Se eu olho, e esse texto conversa muito com a minha vida, para me alertar sempre, estar atento e dizer assim: cara, cuidado, enganoso é o coração, a Bíblia diz. Então eu tenho isso muito claro, né? Você se acha orgulhoso? Eu não me acho orgulhoso, mas eu sei que no meu coração, se eu não vigiar, eu não cuidar, eu posso terminar como esse camarada. Mas você não tem pecado, né? Mas você quase corta. Você é tão poeta, você não deve desse texto, não deve falar nada com você. Eu tenho muito pecado. Mas orando e ouvindo e conversando, eu queria compartilhar com vocês, com confissão fraterna, é que um dos meus pecados mais evidentes é a incredulidade. Porque incredulidade não é apenas não acreditar que Deus existe. Incredulidade também é não acreditar que Deus ama. E esse filho mais pródigo, esse filho mais louco, mais ousado, ele faz duas coisas que evidenciam muito essa incredulidade. Primeiro, ele acredita que para viver o melhor da vida ele tem que sair. É impossível alcançar a plenitude da sua juventude vivendo na presença do Pai. Então ele duvida que o Pai tem o melhor para ele, ele duvida que o Pai tem os melhores caminhos. Então a gente faz muito isso, eu faço muito isso. Se eu continuar namorando na presença do Pai, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então eu saio porque eu acredito que ele está atrapalhando o meu processo de conhecimento. Eu não consigo trabalhar daquela maneira, porque na presença do Pai eu não posso seguir por esse caminho, eu não posso usar essa lógica. Então eu vou saindo da presença, porque eu acho que a presença atrapalha eu alcançar a plenitude da minha felicidade. Isso é incredulidade. É duvidar de que o Pai quer o melhor para nós. É duvidar de que a santidade é o melhor caminho de encontrar a plenitude. É duvidar de que fazer o bem e de pagar com graça não é apenas cumprir uma regra, é viver a sua humanidade. Da mesma maneira, a gente tem incredulidade quando sai, porque não confia que a presença do Pai tem o melhor para nós, mas também quando não quer voltar, porque tem medo de não ser recebido. Então ele duvida do Pai na hora em que ele sai, mas também duvida na hora de voltar. Porque o melhor que ele consegue pensar do Pai dele é que pão ele vai dar. O melhor que ele pensou do Pai que ele viveu tanto tempo junto é: ele não vai virar as costas para mim. Ele jamais imaginou aquele beijo. Ele jamais imaginou o Pai correndo na direção dele. Uma autoridade no Oriente, naquela época, correr era um ato de vergonha. Você jamais veria um homem, um ancião, um líder de uma família correndo. Para isso ele tinha os seus servos. Ele jamais faria isso. Mas o próprio Pai corre na direção dele. O Pai o beija enquanto ele ainda está sujo. O Pai o abraça enquanto ele ainda está sujo. Lembre-se disso. Antes da roupa nova, antes da sandália e antes do anel, primeiro vem o beijo e o abraço. Porque mais do que autoridade, mais do que ser recolocado numa posição de influência, é se lembrar que você é filho amado de Deus, filha amada de Deus. E não importa onde você está agora, não importa o quanto você duvidou, não importa para quão longe você foi. Se você der o primeiro passo, ele vai dar 80, 100, 1000 na sua direção. E ele só espera o seu primeiro passo, porque ele precisa que você creia nele. Ainda que você não creia completamente, ainda que a sua visão dele seja míope, é você e eu que temos que dar o primeiro passo. Esse é meu pecado, duvidar do amor que sempre foi amor. Rapaz, eu não imaginava que você era incrédulo assim, não. Eu olho para você, mas sabe, a gente ri, né? Olha para o seu lado aí, olha quem está do seu lado. Qual você acha que é o pecado dele ou o pecado dela? Você não tem que saber, quem tem que saber é ele e ela. Não é para dizer não, irmão. Que acusar é pecado.
Não. Por que a gente já está fazendo? Por que eu estou fazendo esse exercício com você? Porque a questão não é se o outro reconhece, se o outro sabe, se o outro acha. Eu acho que um passo, né, para lidar com o pecado de estimação é você reconhecer qual é o seu pecado. É você identificar. Por isso que a gente está sendo vulnerável para dizer para você, cara, religiosidade, orgulho, incredulidade. Não é pecado reconhecer o seu pecado, né? É pecado você fingir que não tem pecado. É pecado você achar que isso é uma fraqueza. E eu lembro muito de Paulo, né? O poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar onde? Fraqueza. Ele só vai poder se aperfeiçoar quando a gente reconhece. Como é que você lida com o pecado de estimação? Talvez se o filho mais velho, né, como o Renan colocou, ou o mais novo, o mais jovem, como o Grulha colocou, e eu, reconhecessem, a história teria um final diferente para os dois. E dissesse, olha, eu sou... Né, eu não precisava fazer aquele discurso todo para o pai, né? Dizer, não, pensar, dizendo, cara, meu pai me ama, eu vou lá e vou dizer, eu vacilei. Cara, o pai ia estar lá e ia ser muito mais fácil. O cara que está dentro, ao invés de tentar provar, ele ia sofrer muito menos. Ele ia chegar para o pai e dizer, pai, eu acho que, né, eu sou orgulhoso, eu quero... A minha relação contigo é por troca, eu quero ser mais amoroso, me ajuda, me ensina. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer com Deus. Nessa série Pecados de Estimação, a ideia é muito lembrar, porque chega um ponto que esses pecados não incomodam mais a gente, né? A gente acha, como aconteceu, e talvez uma coisa que a gente tenha crescido na vida e na própria série, é ter essa maturidade, né? E o nosso convite para você é que você tenha essa maturidade, reconhecer. Você é orgulhoso? Você é religioso? Você é incrédulo? Estou falando só dos nossos três, mas tem uma lista aí. Cara, reconheça isso. Reconheça isso. Talvez você ouviu algumas coisas aqui nesse mês que mexeram com você. E assim, passou, né? Aí você tentou deixar botar lá de novo. Doeu no dia, mas se eu fingir que ele não está aqui, aí nós voltamos para dizer os três, para dizer para você, esse pecado continua aí. E se você não reconhecer, nada vai mudar. E ele pode te levar para a indiferença da religiosidade do filho mais velho e pode te levar para o distanciamento do pai, livre Deus você comendo alfarrobeiras com lavagem de porco. Né? E a nossa fala aqui, a minha palavra, e talvez o que fique mais aqui, vocês fiquem à vontade até para... tudo assim, é a atitude do pai. Para mim o pai é o personagem central. A gente fala muito, a palavra do filho pródigo. Para mim não. Eu diria, para mim essa é a palavra do pai amoroso. O personagem central não é o pródigo. Se você pegar, cara, o pai está sempre no centro da história. O filho mais jovem faz bobagem, o mais velho faz bobagem. Mas onde é que o pai está sempre? O pai está ali disponível. Né? Está muito o que você falou. Cara, e assim, né? Quando o filho o mais jovem volta, o texto diz que quando ele chega, ele vê o pai de longe. Cara, onde é que o pai estava o tempo todo que esse moleque estava longe? Esperando por ele, cara. O pai nunca desistiu. O pai nunca desistiu de achar que aquele filho podia voltar. Deixa eu dizer para você, não sei quão longe você está do pai. Não sei o que você fez, o que você está fazendo, que está aí de estimação tão longe do teu pai. Não sei. Mas o pai continua no mesmo lugar, esperando você voltar para ele tratar você. O pai não está preocupado com quão sujo você está. Porque a hora que você chegar, ele vai te dar com um anel pronto, uma roupa, uma sandália, te dar vestes novas. Talvez você esteja do outro lado, religioso, né? Onde é que o pai estava? Quando o filho diz, esse pai aí não faz nada por mim, né? Eu estou fazendo tudo, eu estou dizimando, estou ofertando, estou vindo na igreja, e ele não me abençoa, e abençoa o cara lá que é isso e aquilo. O que é que o pai faz? O pai podia dizer assim, você é arrogante, você é religioso, você... Cara, o texto diz, está no texto, o pai vai atrás do filho. O filho está fora. Se você observar, o filho não entra para a festa. Ele está aqui na casa, mas ele não consegue celebrar, por exemplo, uma cura como essa. Por que com ela e não comigo? Eu continuo doente. Fulano prosperou e eu não prospero. Beltrano e eu não sou abençoado. Talvez seja o seu pecado de estimação, do orgulho ou da incredulidade que o pai... Onde é que o pai está? Eu olho para ele, o pai vai atrás e diz, filho, cara, o que eu tenho, o que é meu é teu. Estou sempre aqui com você. O que eu te dou não é por barganha. O que eu te dou não é para você achar que eu te amo mais. E o que eu não faço não é porque eu te amo menos que você. Sabe, eu acho que a gente precisa aprender a valorizar mais a presença do pai. O valor do pai. O amor do pai. Porque você percebeu? Todos nós somos pecadores, temos pecados de estimação. Talvez se ouve a gente pregando aqui. E a ideia dessa conversa é muito isso.
não tem a ver com a gente, tem a ver com o Pai. Não tem a ver com o pecado que eu tenho, que você tem, mas tem a ver com o Pai. E como é que isso se resolve? O nosso desejo, talvez o problema da nossa vida é que a gente quer viver como um super-herói. Né? O Paulo Romero tem um livro que ele escreveu há alguns anos chamado Super Crentes, né, Grulha? Super Crentes. E a tese do Paulo Romero é essa, que o grande problema dos cristãos ou da igreja evangélica é que eles querem, talvez até hoje, eu diria que querem, mostrar que não tem problemas, não tem pecados, não tem dores e essa canção do Grulha fala muito sobre isso. Eu queria que nesse tempo você experimentasse a presença do Pai, porque aqui a gente está na casa do Pai, não é isso que a gente diz? E todos nós somos pródigos. Alguns que talvez saíram daqui, outros que talvez nunca saíram daqui, mas que talvez tem tantos pecados de estimação, e talvez você está tentando ser um super-herói, tentando enfrentar sozinho, ou fingir que não dói, mas o que você precisa é correr para os braços do Pai, ouvir a voz do Pai, confessar teu pecado para o Pai, entender que, apesar de não merecer, você e eu somos amados pelo Pai. Ele escolheu amar. Então eu não sei como está o seu coração, mas que nessa manhã, ouvir essa canção, deixa de ser um super-herói, mas entende também que, apesar de ser um pródigo, com Deus você pode voar. Amém. Com Deus você pode vencer esses pecados. E nos braços do Pai, dirigido pelo Pai, Ele pode te tirar de onde você está e te levar para a presença dEle. Fecha seus olhos. Eu queria que você deixasse o Pai falar no teu coração, você confessasse seus pecados, deixa o Pai te tratar. Eu sempre me achei tão comum, talentos eu pensava não ter, sonhos eu não tinha nenhum, e o meu valor eu não conseguia ver. Eu queria ser um super-herói, ter poderes para me transformar. Nos heróis a ferida não dói, e na tristeza eles podem voar. Eles podem voar, mas eu não sei voar. Eles podem voar, mas eu não sei voar. Oh, meditei nas palavras que ouvi de alguém que falava da fé. O plano de Deus eu conheci, eu descobri o que de nós Ele quer. Ele quer que eu carregue a minha cruz, Ele quer pelas mãos me guiar. Ele quer me tirando das trevas, me levando para a luz. Ele quer me ensinar a voar. Com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Deus é amor e nos faz amar, e Ele pode nos perdoar. Uau! Antes da gente orar, queria que você fechasse seus olhos.
Meditei das palavras que ouvi de alguém que me falava da fé. O nome de Deus eu conheci e descobri o que de mim Ele quer. Que nessa série Pecado de Estimação, o Espírito tem aberto os teus olhos para que você descubra de verdade o que Ele quer de você. Mais do que qualquer outra coisa. Deus falou muito no meu coração agora, isso aqui não estava planejado, mas quando você cantou, Tiago, é isso. Ele quer que a gente carregue a nossa cruz. Se a gente carregar a nossa cruz, o Pai vai nos guiar pela mão. O Pai vai esperar a gente voltar de braços abertos para nos guiar pela mão. A gente que é pródigo dentro, o Pai vai lá fora e vai pegar a gente pela mão e dizer: ei, filho, que nessa manhã você tenha os seus olhos abertos com o seu pecado de estimação, sabe o que o Pai quer de você, mas que você tome decisões claras de reconhecer, de enfrentar e correr para os braços do Pai. Talvez sujo, talvez você tinha um discurso pronto, não precisa. Talvez você seja orgulhoso, tenha sido orgulhoso demais para admitir até hoje. Quebra o teu orgulho. Com Deus você pode voar. O Pai pode te levar onde você jamais imaginou. Feche seus olhos. As nuvens das nossas vidas, em meio à imensidão de pecados que temos cometido, em meio à imensidão de problemas que tem nos cercado, em meio ao agito que temos vivido, no meio dessas nuvens eu posso ver o raiar do teu sol. Eu posso ver o Senhor abrindo essas nuvens e lá atrás delas está o Senhor de braços abertos. Aleluia. E o Senhor não está com uma prancheta na mão e os meus pecados anotados para jogar na minha cara. O Senhor não está com uma lista na mão para nos lembrar daquilo que fizemos de errado, não. O Senhor está com as mãos vazias e os braços abertos, prontos para nos abraçar. Obrigado, porque essa é a mensagem da cruz. Não importa o quão errado temos andado, não importa o quão falho nós somos, o quão inconstantes, o quão pecadores, o quão sujo nós estejamos, o Senhor está de braços abertos para nos abraçar. Que independente qual seja o nosso pecado de estimação, que tenhamos maturidade de reconhecer que precisamos deixá-los para trás, mas que também tenhamos conhecimento que sem relacionamento com o Senhor a gente não vai conseguir, porque o preço pelo meu pecado não sou eu que vou pagar, é o Senhor que já pagou. Então sem o Senhor eu não consigo me libertar, sem a tua graça eu não consigo me esvair. E como Paulo fala, o mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu não quero, e o bem que eu quero eu não consigo. E eu fico nesse ciclo de querer fazer o bem e faço o mal, e não quero fazer o mal e não consigo fazer o bem. Mas nessa manhã, diante da cruz, diante do Senhor, nós queremos te abraçar e dizer: Pai, nos purifique, nos limpe. Que a tua graça nos alcance nessa manhã. Amém. E que mesmo que não tenhamos nenhum assunto diante do Senhor, que possamos sentir o teu abraço, o teu consolo e o Senhor dizendo: vamos recomeçar. É a partir de agora, é a partir de hoje. Que o Senhor nos leve a viver uma vida de santidade. Que o Senhor nos leve a viver uma vida de pureza, uma vida de prazer nas coisas que te agradam. E que através da nossa santidade, através do nosso relacionamento com o Pai, as pessoas possam querer te conhecer. Como aquele amigo que tem uma família exemplar, com pais que se amam, com uma estabilidade financeira, com uma casa feliz. Ele fica pensando: como eu queria poder ser dessa família.
Nessa manhã a gente está olhando para um pai que tem uma família perfeita, para um pai que nunca errou, para um pai que nunca mentiu. E o Senhor está nos dando a oportunidade de nos tornarmos filhos do Senhor. Que nessa manhã possamos, como um filho corre quando o pai chega do trabalho, correr na tua direção, sem argumentos, sem justificativa, sem autocomiseração, sem autopiedade. Simplesmente dizer: Pai, eu estava com saudade, eu quero viver contigo. E que possamos ouvir do Senhor que o Senhor nos ama e que o Senhor quer fazer uma grande festa, porque o teu filho estava longe, agora o teu filho está perto, Pai. É em teu nome que nós oramos e sinceramente te agradecemos. Amém e amém. Amém? Como é que termina a história desses dois filhos? E aí, Grulha, como é que termina essa história? Termina com o quê? Antes da conversa final. Quando o filho volta para casa... Tem uma festa maravilhosa. Tem uma festa. Uma celebração. Porque eu... Fica à vontade. Por favor, você. Não. Uma festa maravilhosa, alegria. O pai não apenas o acolhe, mas faz questão de dizer: não há débitos. Ele foi recolocado na sua posição. Eu quero dizer para todo mundo que o meu filho voltou. Ele não vai voltar escondido na sombra. Eu não vou deixar ninguém falar dele nos corredores. Ele é o meu filho. Ele vai receber essa festa e vocês são convidados a participar dela também. Amém. Sabe, a gente não sabe o que os dois filhos disseram, o texto não registra. Mas nós, como filhos, o que eu imagino que eles deveriam ter feito era reconhecer o amor do pai. Amém. Não está no texto, talvez tenham feito, não sei, mas eles podiam ter dito para o pai: Pai, muito obrigado. Obrigado porque você me recebeu, mesmo eu tendo desejado te abandonar, que você morresse. Talvez o filho que ficou dentro: Pai, obrigado porque apesar da minha religiosidade... Eu quero convidar o pastor Flávio para essa conversa aqui. Quero convidar você a ficar de pé nessa conversa. Vem cá, pastor Flávio. Porque preparando essa palavra... Vem cá o nosso time de adoração também. Não sei como é que vocês vão fazer, tá tudo ao vivo desse jeito. Fica aqui, Grulha. Mas uma canção que veio ao meu coração... E que talvez... Eu estava, essa semana que eu não estava preparando, a gente almoçou junto para conversar sobre isso. Uma canção que veio ao meu coração que talvez os filhos pudessem ter cantado para o pai, que a gente pode dizer para o nosso pai. O refrão dela é mais ou menos assim, é ao vivo, vai lá, você está... A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. Está e nunca me abandonará. Toda a honra, toda a glória, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Sabe o que o pai fez na cruz do Calvário? Ele pegou o nosso pecado, pagou o preço e disse: você é livre para viver a vida que eu tenho para você. Você é livre. Ele pagou o preço. Então o mínimo que a gente pode fazer como filhos e filhas é terminar essa manhã dizendo: tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? Ao Pai que me resgatou, a Ele toda a honra, toda a glória. Abra os seus lábios e declare isso. Nós somos pródigos, mas o nosso Pai jamais vai desistir de nós. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi sair, diga pro Senhor: quem sou eu para negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, moveu
sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele toda honra e toda glória. Declare. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Dê o seu melhor aplauso pro Pai. O seu melhor aplauso, o seu melhor sorriso. O seu melhor aplauso, o seu melhor sorriso. O Pai merece, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Que você medite nessa série, que você ouça novamente, ela está disponível no nosso campus online. Mas que em nome de Jesus você usufrua da liberdade. Ele te enxergou, Ele está te enxergando nessa hora. Ele já te resgatou, Ele já pagou o preço. Então, que seja um tempo de ruptura, de mudança. Que seja um tempo de voar a lugares cada vez mais altos, né? Porque com o Pai... Cadê ele? Foi embora, tá ali. Com o Pai, a gente pode voar. Que você tenha um domingo extraordinário. Agora, lembre disso. Uma conversa que gere conversas. Converse sobre isso na sua casa, na mesa, com seu esposo, com a sua esposa. Que seja um tempo de ajuda, de confissão, de talvez aqui, enfim, vai tomar um café e dizer assim, gente, vamos orar, me ajuda, eu estou com essa luta. É para isso que existe igreja. Nós somos uma família de pródigos e pródigas. E o Pai é bom.
e a gente pode, como família, ajudar uns aos outros. Por isso nós temos os grupos pequenos, que são os grupos de discipulados, os microgrupos, para que nessa caminhada a gente experimente o melhor do Pai. Se você não está num microgrupo, num pequeno grupo, procure, está lá no app da igreja, procure a gente, para que durante a semana você possa experimentar isso em família, para que esses pecados de estimação sejam vencidos, você viva como um filho e uma filha amada do Pai, não mais como pródigo e como pródiga. Que você tenha um domingo extraordinário. Quero lembrar você de vir almoçar com a gente, participar do nosso almoço. Na saída ali tem um stand com os vouchers para o almoço, então que você participe com a gente, vai nos ajudar. Se você não deu uma olhada, olha o espaço infantil como já está, com as máquinas de ar-condicionado. Ontem já chegaram todas as máquinas de ar-condicionado das salas, e essa semana, até quinta, chegam as 4 máquinas novas aqui do templo, né? Muita gente trabalhando, agradeça a Deus por isso. Mas você participando do almoço, você vai nos ajudar a devolver, né, para os irmãos que nos emprestaram esses valores todos. Então, participe, é o tropeiro do Felicão, eu já até batizei, né? Quem conhece o tropeiro do Félix, né? Então, se você não sabe, irmão, pega, leva para abençoar alguém, né? Então, é uma quantidade limitada, mas a saída aqui você pode adquirir o seu voucher, tá bom? Você que está visitando a gente, que honra aqui no Campus Online receber você aqui, celebrar com você nessa manhã. Você é muito bem-vindo, o nosso time está ali, ó, aquelas jovens lindas estão ali para receber você. Não vai embora, a gente tem um presente. Você que está visitando pela primeira vez ou pela segunda e não recebeu o seu presente ainda, para nós é especial registrar sua presença, ter você aqui. Que o seu domingo seja extraordinário. Pastor Renan, Pastor Grulha, por favor, não tem nem nada místico, não é a Trindade, não é nada disso. Mas como nós 3 pregamos ao longo desse mês, como nós 3 compartilhamos, nós queremos abençoar você e dizer que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vocês hoje e a cada dia, até a volta do Pai que virá para nos buscar em glória. Amém. Tenha um domingo extraordinário. Amém. Vamos na paz do Senhor. Amém.